administrador judicial recebe essas habilitações, procede nova verificação, e a partir disso, então, ele lança uma nova publicação, com base numa nova publicação digital, né? Que deve ser feita aí dentro do prazo de até 45 dias, que ele condensa ali, então, a relação de credores. Feita essa publicação desse edital de credores, aí sim você tem um novo ato que pode surgir por qualquer interessado. Eu digo qualquer interessado, você pode estar falando de credores, você pode estar falando do comitê de credores, qualquer credor, portanto, em que ele se insurge contra algum crédito contemplado no rol, em que ele então pretende impugná-lo. Então, é impugnação ao rol de credores. Então, é também um ato. Então, basicamente, muitas vezes, quando eu, antes de me licenciar, estava ativo na academia, era uma pergunta corrente que eu recebia: quando é que ocorria habilitação e impugnação do rol de credores, né? A habilitação é no primeiro passo, no momento inicial, em que você quer que o teu crédito seja incluído a partir da publicação do rol de credores, feito com base na relação propiciada pelo próprio devedor quando pleiteia a recuperação. Feita essa verificação pelo administrador, republicado o edital, vencidas aí as análises das habilitações, você tem um novo edital. E aí sim, uma nova desconformidade, ela se insurge através da impugnação. Aí sim, a impugnação ela é incidente processual. Né? A impugnação ela é dirigida ao juízo competente da recuperação. E a partir desse incidente, então, ele vai ter ali apreciação por parte do próprio devedor, do administrador judicial, do Ministério Público, se for o caso, e aí sim, uma sentença que vai acolher ou não a impugnação. Fechadas as impugnações, julgadas as impugnações, acolhendo-as ou não, aí sim você tem o quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz competente. E é esse quadro geral de credores que formará a Assembleia Geral, né, que seria o rol de credores aí legitimados a apreciar o plano de recuperação apresentado pela empresa recuperanda ou pelo conjunto de empresas recuperandas num cenário de consolidação processual ou substancial. Então, de uma maneira que penso eu, de uma maneira simples, uma linguagem objetiva e clara, a gente chega na ideia aí da formação da Assembleia Geral, né? Olhando a cronologia dessa nossa conversa, a gente analisou a consolidação processual substancial, analisamos aí basicamente o procedimento de verificação e habilitação do crédito, envolvendo até a impugnação, a homologação do quadro geral de credores, e aí chegamos então na conclusão da formação do quadro geral de credores e no início aí de ideia agora para vocês da Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela é composta, a composição dela, de acordo com o artigo 41 da própria Lei de Recuperação e Falência, ela é formada pelos credores contemplados no rol. Né? Mas é claro que aqui agora a gente tem uma estruturação de classes de credores. Acho que esse é o momento agora de a gente analisar essa estruturação em si. E essa estruturação, pessoal, ela prevê 4 classes bem distintas. Primeira classe, ela vai consolidar os credores cujos créditos eles derivam da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Né? A segunda classe de credores são aqueles credores que têm títulos de créditos instrumentalizados por garantia real. A terceira classe são os titulares de créditos quirografários. Né? Basicamente, eu tenho uma definição para crédito quirografário que ela é exclusiva, que ela é no sentido de exclusiva, não de ser minha, muito pelo contrário, mas é de excluir todos os créditos que não foram mencionados nos incisos 1 e 2 do artigo 41. Portanto, não são créditos derivados do acidente de trabalho, não são créditos instrumentalizados por garantia real,
se enquadram como quirografários. Então, é um critério excludente. Mas existe uma quarta classe também, ela é bem clara, bem objetiva. Qual é essa quarta classe? São os titulares de créditos enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte. Então, fica bem claro, é uma quarta classe, que ela também surge após o advento da lei, em 2005 ela surge já numa alteração em 2014, cria essa quarta classe, mas ela é bem clara. Então, crédito de microempresa, empresa de pequeno porte, entra na quarta classe, como se fosse uma forma de proteger os interesses aí dessas empresas que se enquadram como tal. Pois bem, então são 4 classes, e é muito importante entender qual é o critério da lei estabelecer essas 4 classes. Está diretamente ligado à forma de deliberação quanto à apreciação do plano de recuperação. Tá? Mas antes da gente chegar no plano de recuperação, então é importante entender a composição. A composição da Assembleia de Credores leva em consideração, portanto, os credores habilitados, cujo rol consta num quadro geral homologado. Feito isso, então, esses são os credores que vão compor a Assembleia Geral de Credores, que é dividido, por sua vez, em 4 classes, que são essas que eu mencionei. Tá bom. Inclusive, a primeira vez que participei de uma Assembleia de Credores, lá em 2007, se não me engano, 2006, 2007, foi como advogado de um grupo de credores. E as classes, né, naquela Assembleia eram divididas através de pulseiras. Você saber exatamente a classe que você pertencia. Você tinha uma pulseira de determinada cor. Então você entrava na Assembleia, claro, existia toda uma formalidade para isso. Você estava lá habilitado para participar da Assembleia. Era um credor, por exemplo, quirografário, estava lá. Você recebia uma pulseira de determinada cor, uma forma ali de identificação no momento que você está naquela Assembleia. Naquele caso, envolvia ali mais de 500 credores. Então, foi uma forma curiosa que eu participei de identificação e que não foi sui generis, não. Acabei observando isso em outras oportunidades também. Bom, mas importante aqui agora é a gente se concentrar na forma de convocação. Né? A convocação da Assembleia é feita também por determinação judicial, então você tem um plano de recuperação que é apresentado, esse plano ele tem que ser submetido à Assembleia. Né? Na verdade, submetido é a deliberação dos credores. E essa convocação da Assembleia para se reunir em dia, hora e local designados é feita por determinação judicial. Quem vai presidir essa Assembleia é o administrador judicial nomeado. Então, ele é o que vai dirigir a Assembleia e a condução dos trabalhos. A instalação da Assembleia, a forma de instalação, está prevista de forma muito clara na lei e é um procedimento que, inclusive, observa algum rito com relação às instalações de assembleias e reuniões no direito societário. Ou seja, existe um quórum ali de instalação que tem que ser observado para que a Assembleia ocorra. Então, em primeira convocação, devem estar presentes titulares de mais da metade dos créditos de cada classe. Então, isso está muito claro lá na lei. Deve ser observado esse quórum em primeira convocação. Em segunda convocação, com qualquer número. Então, com qualquer número de credores presentes, dependente aí do crédito, a Assembleia ela resta instalada. Restou instalada, inicia-se então o procedimento aí de deliberação, né? Que é a aprovação ou não do plano de recuperação. Sempre lembrando, embora isso seja tem uma consequência lógica, não precisaria eu falar isso, com certeza vocês sabem, mas uma vez não aprovado o plano, a convolução da recuperação em falência. Então você segue todo lá o processo de execução coletiva, que é o que representa a falência, observando lá a arrecadação e realização do ativo do falido, né, da empresa falida, ou do grupo de empresas falidas, cujo pagamento vai daí observar a classificação dos créditos de acordo lá com o artigo 83. Mas voltando aqui para o cenário de recuperação de Assembleia Geral e deliberação. A deliberação na Assembleia de Credores
na recuperação, também ela guarda algumas particularidades que são importantes a gente prestar atenção. Bom, como eu disse há pouco, na composição da Assembleia Geral existem 4 classes de credores. Pois bem, essas classes de credores, elas voltam de forma independente. Então, você pega ali titulares de crédito derivados da legislação do trabalho e acidentes de trabalho, haverá apuração do plano dentro dessa classe. Havendo titulares de crédito com garantia real, a apuração dentro dessa classe, e assim sucessivamente haverá apreciação nas 4 classes. Mas para o plano, então, ser aprovado bonitinho, quais são os quórums necessários de aprovação? Bom, na classe dos titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, maioria simples dos presentes. Tendo maioria simples dos presentes, apurada a votação, plano aprovado dentro dessa classe. Créditos, credores titulares de crédito com garantia real. A proposta, então, o plano de recuperação, ele deverá ser aprovado por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes na Assembleia e, cumulativamente, também pela maioria simples dos credores presentes. Então, você tem que observar o cruzamento desses 2 critérios. E também, dessa forma, é a apuração dentro dos créditos de titulares, dos créditos quirografários. Os titulares de créditos quirografários também observam esse critério de deliberação. A 4ª classe, que é dos empresários, dos titulares de créditos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, também observa a maioria simples dos presentes. Então, são os contornos de cada classe que devem ser observados, e uma vez observados, então você tem ali a aprovação do plano de recuperação, e a partir desse momento, então, da aprovação do plano, você tem uma inovação. Você tem ali uma nova situação jurídica que deve ser observada, então, pela empresa recuperando ou pelas empresas recuperando, se forem um grupo empresarial, observando lá aquelas considerações que nós fizemos aqui no início, em conjunto, que observava ali a consolidação processual ou substancial. Tá bom, pessoal? São esses os temas que envolvem essa primeira parte da nossa ementa aí. Espero que eu tenha, através dessa linguagem mais simples, atingido aí as expectativas de compreensão. Tá bom? Muito obrigado.